Flávia! Oi, Leila! Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, meu nome é Leila Müller, esse é o programa Papo Consciente do canal Laboratório Quântico e hoje nós vamos falar com a Flávia. A Flávia é psicanalista, ela vai falar um pouco dela pra gente agora. Fala, Flávia! Eu estou te escutando longe, você está me escutando bem? Alô? Leila? Você está me escutando bem? Estamos totalmente bem. Daqui a pouco descongela, porque a internet está caindo e voltando. Mas pode falar. Bom, eu primeiro vou fazer uma introdução a respeito, basicamente, do que é a psicanálise e o que a psicanálise pode falar a respeito de sentimentos como desamparo e abandono que estão surgindo agora com a pandemia do Covid-19 e com o isolamento social. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a psicanálise nasce no século XIX. Ela é uma teoria, um método e uma técnica. É um modelo de investigação que se propõe a escutar a dor intensa de vida de uma porção desconhecida do sujeito psíquico que sofre. Então, o ponto central das descobertas freudianas reside na capacidade de escutar não só aquilo que o paciente fala ou expressa no corpo, mas também na dor psíquica. Então, o que ele está dizendo? Da importância de você poder construir a possibilidade de um saber a respeito de si próprio. Na análise, você vai construir um saber a respeito de si próprio por meio do discurso, que é diferente de fala, né? No discurso está implícito um discurso subliminar. É isso que o analista está interessado em escutar o paciente falar. Então, e esse saber de si próprio, ele vai ser expresso nos sonhos ou no desconhecimento desse saber de si próprio, vai ser expresso nos sonhos, nos atos falhos, nos lapsos e nos sintomas. O sintoma para a psicanálise não é a mesma coisa que o sintoma médico. O sintoma analítico, ele tem sempre um sentido. Ele quer dizer algo. O sintoma é um enigma. O sintoma analítico é um enigma. E ele pode ser desvendado na análise. Então, o que se manifesta? O que nos faz sofrer? São exatamente esses sintomas e eles se repetem e não sabemos por quê. A análise, de novo, volto a dizer, ela constrói a possibilidade de você criar um saber a respeito do que são essas repetições, o que tem aí que causam essas repetições. E o Alguma sintoma... coisa, é um estopim, né? É um estopim, é alguma coisa que toda hora te leva a sentir aquilo. Não necessariamente um estopim, mas ele, vamos dizer assim, ele atravessa a sua vida psíquica constantemente. Pode ser até a sua vida psíquica inteira. Ele está ali se repetindo e você não consegue entender o que tem ali que se repete. Por isso que é importante você poder construir um saber a respeito da verdade oculta do seu desejo. Quem sou eu? Essa é a grande pergunta na análise. Quem sou eu? O que tem aí? Essa é a grande pergunta do universo. Não, olha, eu conheço pessoas que me fizeram essa pergunta até hoje. Então, quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? São assim, as máximas, né? Quem sou eu? O que é isso que se repete? Que eu digo para mim que eu não vou fazer, mas
E eu faço. Eu De faço. maneiras diferentes, mas eu faço. Algumas pessoas até dizem assim, eu já escutei isso muitas vezes de É. leigos e de pacientes, principalmente as mulheres. Ah, eu tenho um dedo podre para escolher relacionamentos amorosos. Não, gente, não se trata de dedo, tá? Não, se você já sabe que tem, então é só você ter a percepção de si próprio para entender o que, que você É, faz, né? se trata de A Luciana está dizendo aqui que as pessoas usam máscaras. Toda hora, né? A gente se acorda e já trata coloca de uma. se trata de constituição psíquica, né? E o que a gente vê, assim, muito no leigo é como é que as pessoas não se dão conta ou não querem se dar conta, porque a ignorância, nesse sentido de ignorar, ela pode ser uma defesa, que você construiu, uma defesa egóica, a defesa vem sempre do ego, uma defesa egóica para você não se dar conta do que tem ali. Que lembrança é essa que foi recalcada e que está te fazendo sofrer até hoje? Então, algumas pessoas passam pela vida tentando ignorar isso. E ignorar também que tudo que a gente vive no presente, ele está sempre ligado às experiências infantis. Então, Freud, na psicanálise, ele já teoriza em 1905, ele já dá muita importância, é muito relevante na teoria analítica, a importância da dor psíquica para Freud. E eu até anotei uma frase que ele escreve, ele diz assim: e é em geral verdadeiro que ao formarmos um julgamento das dores que são normalmente consideradas fenômenos físicos, devemos ter em mente inequívoca dependência em relação aos determinantes mentais. Ou seja, quando a gente adoece, o corpo da gente está falando de alguma outra coisa que nos fez adoecer. É o que ele está falando aqui, né? Que são os determinantes mentais. Somatiza, né? Somatiza. Isso, a gente somatiza para talvez fugir daquilo que é real. Aquilo sofrer de outra forma, aquilo que você não consegue entender ou não quer entender, não quer ver. A psicanálise ela usa uma maneira de falar sobre isso. Aquilo que não está podendo ser dito, não está podendo ser falado, tem que sair de alguma forma. Então sai no corpo. O Vitor falou aqui, peraí só um momento. Ignorância como defesa, né? Como sair disso? Ele está perguntando, dessa ignorância que você usa para se privar da verdade. Para ignorar a verdade. Mas a verdade... Ignorar. Pois é, mas a verdade aparece no seu discurso, no sonho, no ato falho, nos tropeços que você dá na vida. Como sair disso? Olha, eu só posso falar da minha experiência pessoal, fazendo análise. Eu tentei outras coisas quando eu era jovem e assim, tentei a religião, tentei milhares de outras coisas, né? Esses caminhos religiosos e eu nunca consegui. Eu só consegui responder às perguntas que eu tinha, que eu fazia a mim mesma no processo analítico. Foi lá que eu consegui encontrar as respostas para as minhas perguntas, que eu consegui conhecer a minha verdade. Quem sou eu, Flávia Friedel? Então, mas eu acredito que, primeiro, para você conseguir, né, o autoconhecimento, você tem que querer. Tem muitas pessoas que querem pela metade, mas assim, não, eu só quero esse pedaço. O autoconhecimento é o todo. Se você não tiver o todo, você não tem nada, né? Verdade seja dita. Ô, Leila, todos os seus estopins. O Lacan tem uma frase que eu acho muito interessante, que fala sobre isso, que cada um alcança a verdade que suporta. Fortíssimo. Né? Então, a análise não é para todo mundo. Eu sou completamente apaixonada. Eu fiz análise durante muito tempo da minha vida. Eu sou completamente apaixonada pela teoria psicanalítica. Como eu disse anteriormente, foi lá que eu consegui
dar conta das perguntas e que eu não conseguia responder, que eu encontrei a minha verdade e construí um saber a respeito da verdade oculta do meu desejo. Quem sou eu? Olha, eu acho que é o Vitor que está falando de novo, que é difícil querer. Eu não sei se eu acho que foi ele que falou. Ele não pontuou. Eu não sei se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Afirmando, Mas eu acredito que assim, eu fiz terapia durante muitos anos na minha vida, desde muito nova, né? Porque eu era uma criança problemática, eu tinha muita energia, eu ainda tenho. As pessoas não entendiam essa minha energia e eu não conseguia ficar parada e eu não conseguia fazer uma coisa só ao mesmo tempo, eu tinha que fazer 30. Ou seja, hoje me chamariam de... Como é que falam? A criança quando tem muita energia, perdi totalmente o termo. Hiperativa. Hiperativa, isso. E assim, eu não conseguia terminar nada, porque eu tinha tanta energia que eu queria fazer zilhões de coisas ao mesmo tempo. Uhum. O meu cérebro, ele funciona muito rápido e ele me dá muitas informações ao mesmo tempo. E eu descobri que a terapia não me dava assim... Era muita pausa para muito cérebro ao mesmo tempo. E eu mesma não conseguia concatenar nada, sabe? Eu consegui o meu autoconhecimento um pouco com a terapia, porque acredito que isso tenha vindo, né? Porque não é uma coisa que eu fiz terapia e acabou. Não. A terapia, ela gradativamente vai trabalhando você até, né? Mesmo que você pare. Então, e com autoconhecimento através de expansão da consciência, que para mim foi o que me deu o boom, né? Que eu falei, pera, sou eu. E não é fácil você um dia sair na rua, quando você descobre seu eu, que você sai na rua e fala assim, pera, todo mundo tá me vendo, que você começa a se olhar diferente e você acha que todas as pessoas estão vendo você nu, assim, nu de dentro para fora, sabe como? E isso para mim foi uma experiência punk. A gente até já conversou sobre isso, né, lá na casa da Fátima. Uhum. Isso para mim foi extremamente punk. Alguém falou alguma coisa aqui? Peraí, só um minuto. Veja o isolamento como um mergulho profundo na minha vida e questões. No caso, está ocorrendo um material imenso para eu trabalhar na minha análise. Ah, sim, agora a gente tem um tempo para parar, para estar com a gente. Eu falei com a Flávia ontem que tem gente que está desesperado porque não se conhece. Então tá com um estranho em casa. Você mesmo é um estranho para você, né, Flávia? Exatamente. Exatamente isso que eu estava falando anteriormente. Quer dizer, a ausência de um conhecimento a respeito de si próprio, de quem é você. Mas eu queria falar com o Vitor, dizer para ele que querer não é a mesma coisa que desejo. A psicanálise usa a palavra desejo. E desejo não é sinônimo de vontade e nem de querer. O desejo é alguma coisa que está para além da vontade e do querer. Então, fazendo uma correlação com a experiência traumática, porque a pandemia ela é uma experiência traumática, o Covid é um invasor, um intruso que entrou na nossa vida, né? E é alguma coisa que a gente não escolhe, a experiência traumática, de um modo geral, não é alguma coisa que a gente escolhe. E ele está provocando muita coisa em cada um de nós. Por quê? Por que o isolamento serve para alguns como uma possibilidade de se repensar, de se interrogar? Eu não precisei nunca da experiência do isolamento para me interrogar. Eu já há muito tempo, eu tenho um percurso de 20 anos de análise, eu tenho esse desejo de me interrogar. E continuo tendo, de saber quem eu sou. Para outros está sendo alguma coisa da ordem praticamente do impossível, do insuportável. E a experiência traumática, ela é sempre da ordem do insuportável, porque o discurso, ele não tem como dar conta, não tem como simbolizar. Ele está fora. O que é insuportável, ele está fora dessa
ele está fora do simbólico, ele está fora do discurso. Então, por mais que você possa, tente dar conta da experiência traumática, a experiência traumática não pode ser também um envelhecimento, pode ser uma violência sexual, pode ser a morte, o nascimento. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir dar conta, dizer tudo sobre isso. Sempre vai faltar um resto. E esse resto, ele não é simbolizável. Então, por isso que Freud ele se interessa muito, desde o início, lá em 1905, como eu falei, sobre a dor psíquica. E o significado que essa dor psíquica tem. E esse significado você pode construir no percurso analítico. E ele vem falar também que o ser humano, ao contrário dos animais, ele nasce completamente desamparado. Ele é incapaz de manter-se vivo, sozinho, ele depende de um outro que cuide dele, de um outro, geralmente as figuras parentais, ou um outro responsável que esteja nesse lugar das figuras parentais para cuidar desse bebê, né? Então, essa condição de desamparo é uma condição estrutural, porque a gente se estrutura no desamparo. E essa condição de desamparo, ela é uma incapacidade, ela existe porque existe uma incapacidade total do bebê satisfazer as suas necessidades vitais. Então, para que essas experiências de desamparo do bebê sejam, diríamos assim, um pouco menos sofridas, elas têm que ser vividas num meio onde a criança, o bebê, possa ter se sentido amado, desejado, um ambiente onde ele tenha se sentido seguro, protegido. Mas isso não quer dizer que ele não se sentiu eventualmente desamparado. Então, o bebê, desde muito, muito jovenzinho, ele não vive só experiências de prazer, ele vive experiências desse prazer também. Então, a dor psíquica é alguma coisa que ela, quando é muito intensa, ela provoca uma extrema desorganização na economia psíquica. O desamparo, para a psicanálise, ela é uma condição humana, ela é estrutural, ela faz parte da nossa constituição psíquica. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Você acredita, dentro dos seus estudos, que a formação da sociedade foi feita por isso? Está muito longe a sua voz, Leila. Fala mais alto. Que a formação da sociedade... A formação da sociedade foi feita por isso, por nós precisarmos das pessoas, então nós resolvemos conviver para poder termos mais segurança, talvez, mais acolhimento? Olha, Freud também vai falar no texto dele de 1927 que até o nosso último suspiro, o desamparo do homem permanece. Eu acho que na construção de uma sociedade tem questões culturais aí também, mas eu não vou entrar nesse mérito dessa questão agora. Então, ele fala que o ser humano permanece com ele o anseio por um pai e por um Deus que possa exorcizar, né, os terrores da natureza, a crueldade com o destino, ó Deus, ó dia, ó vida, ó azar, né? Tô doente, vou morrer, né? E agora, e na atualidade, as pessoas, eu tenho escutado isso também, gostariam que pudesse surgir alguma coisa, uma resposta rápida, pronta e mágica, que pudesse dar conta de fazer isso tudo desaparecer, né? Que isso tudo tivesse sido um grande pesadelo, que de hoje para amanhã isso tudo acabasse. Então, Freud está falando nesse texto de 1927, desse desejo que morre com a gente, de ter sempre um pai que nos protege, não necessariamente uma sociedade,
e um Deus que nos dê essa resposta, essa proteção total. Você vê também que algumas pessoas que têm muita fé, são muito religiosas, encontram esse tipo de amparo na religião. Olha Então, só, a Lena aqui falou que para ela está eternamente rica essa fase, porque ela está conseguindo aprofundar o autoconhecimento. A Luciana Lena, disse sei quem é a Lena. Espera aí só um momento. É a Lena Fé? Oi? É a Lena Fé? É, Helena. Oi, Helena! A Luciana disse, peraí que tá meio... que acha que muitas relações irão acabar porque as pessoas muitas vezes não se suportam e são obrigadas a se ver e ver o outro. Isso é complicado mesmo. O Vitor falou que nem tudo é dizível. Faltam palavras, é verdade, nem tudo é dizível. Nem tudo é dizível, é verdade. E eu vou falar uma coisa para você, que assim, na minha concepção, no meu entendimento, como terapeuta holística, nós temos um termo que é o eu sou. O eu sou é a conexão do ser com todo o resto, né? Então, quando eu falo eu sou, eu estou falando que eu faço parte do todo. Então, como o nosso Deus existe, só que como é que eu posso explicar? É um Deus diferente daquele Deus que você precisa ir à igreja para encontrar, porque como eu faço parte dele, eu sou parte de todo, então eu também faço parte de Deus. Então é mais difícil, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não tenho um Deus para dizer, poxa, faz isso por mim. Porque como eu faço parte disso, então eu sou parte de tudo que acontece. Então, para eu fazer tudo mudar, eu tenho que trabalhar minhas reverberações, eu tenho que trabalhar minha maneira de ser, minha maneira de ver, minha maneira de trabalhar com o outro, de ver o outro, de tratar o outro. Entendeu? De tratar a si próprio antes de mais nada, né? Exatamente, porque se eu não estiver bem, eu não posso também passar isso para ninguém. Então, eu em primeiro lugar e depois o resto do todo. E você imagina, Freud ia ficar doidinho. Ia pirar na batatinha, coitado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você não é só seu ego, tá? Você está para além das suas experiências egóicas. A psicanálise... Sim, mas eu não estou falando do ego, não. Estou falando da consciência. Pois é. Porque o ego, para mim, é diferente da consciência. Não. O ego ele é parte consciente e parte inconsciente. Então, eu estou falando mesmo do ego, do conceito de ego em psicanálise. Então, ele é parte consciente e parte inconsciente. E a gente não dá conta de saber quem a gente é pela via egóica. É mais pela via do inconsciente, né? O inconsciente, ele não aparece, assim, não é possível você desvendar o inconsciente, você falar dele. Ele vai aparecer exatamente mascarado, disfarçado, nos sintomas analíticos, nos atos falhos, nos lapsos, nas repetições, né? No tal do dedo podre. Não aguento com o dedo podre. Então, o que eu acho assim, muito interessante nessa experiência mundial que estamos todos vivendo, a experiência traumática da pandemia do Covid-19, é esse encontro que está sendo feito a posteriori dessa criança que existe em cada um de nós. Né? Maravilhoso. E essas experiências, elas nos marcaram. A grande questão o adulto, ele agora se depara com fragmentos de lembranças, de cenas, de situações vivenciadas na infância, atribuindo a eles um significado que podem ser elaborados no processo analítico. E esses efeitos, esses significados, eles são efeitos das experiências infantis. Por isso, não é possível a gente passar pela vida tentando não dar conta de que essas experiências infantis, elas nos marcaram. Elas estarão aí para sempre. A grande questão
o que é que eu posso fazer para dar conta dessas experiências. Nem todo mundo tem recurso para dar conta disso. É preciso... Deixa eu te perguntar. Ah. Por exemplo, vamos dizer que eu caí quando era pequena, caí de um lugar alto e aí transformei essa queda num medo de altura, vamos dizer, tá? Só que eu não sei disso, porque eu nem lembro, quando eu era muito pequena, eu nem lembro disso. E aí, como que eu vou conseguir me libertar desse medo de altura louco que eu tenho, sem saber que, poxa, eu caí quando era pequena e ninguém me contou isso? Pois é, Leila, primeiro, assim, eu só posso falar de mim, né? De mim enquanto sujeito do inconsciente Flávia Frida e do caminho que eu escolhi, que foi a análise. Então, eu só conheço essa possibilidade. Como eu disse já hoje, anteriormente, foi na análise que eu consegui construir um saber, e estou construindo até hoje, a respeito da verdade oculta do meu desejo. Quem sou eu? Na análise é possível. Agora, como eu disse também, cada um alcança a verdade que suporta. Não quer dizer que a análise seja para todo mundo. Então, o fato é que as experiências dolorosas, elas, quando não são elaboradas, elas vão ativar mecanismos de defesas criados lá na infância, mecanismos de defesas muito primitivos, e eles vão ser ressignificados, vão ser reativados agora, na juventude, na vida adulta. Então, cabe a você fazer uma escolha. O que você vai fazer com isso? Você vai procurar alguma coisa para se tratar ou não? Hã? Mas isso é uma proteção, né? Porque isso é trabalhado dentro do sistema límbico, tá certo? Que ele quer te proteger, então ele acha que aquilo vai te fazer mal, porque já aconteceu, e aí ele faz essa bagunça na sua cabeça. Mas ele está aparecendo como sintoma analítico quando você diz, eu tenho medo de altura. Isso aí é um sintoma. Sim. Entende? Então, não adianta. O que a gente vê... Eu brinco que não são coisas de verdade. Que a gente inventa coisa. Não. São coisas de verdade. São, mas não eram. Não eram porque a partir do momento que não existiam... Existiam. Eles não eram de verdade. Eles existiam. Não, mas não existiam em você. Existiam, claro que existiam. Não, mas o medo de altura, até você ter, ele não existe. Aquilo que você viveu suscitou alguma coisa em você. E que depois, no futuro, vai aparecer como medo de altura. A gente é que não faz lá quando é criança, porque a criança não tem a possibilidade de inferir sobre absolutamente nada, né? Então, a gente mais tarde, o adulto jovem, é que vai poder dar um significado a isso, vai poder simbolizar. Simbolizar é falar sobre isso. Então, dar um significado, uma representação. O que aquela experiência do tombo representou para você e que hoje você faz um sintoma analítico. Medo de altura, medo de dirigir. Tantas pessoas falam sobre isso. Tem medo de dirigir e não sei por quê. Né? Claro que isso tem alguma coisa que aconteceu lá no passado e que agora se expressa dessa forma, no sintoma analítico, como medo de dirigir, medo de altura, medo de avião, medo de elevador e tantos outros medos, né? Então, eu acho assim que... Tem uns que atrapalham até a sua vida mesmo. Com certeza. Fazer alguma coisa. Ó, a Lena perguntou aqui, ó, só um minuto. Peraí. Gostaria de saber de que forma explanada por ambas, onde psicanálise e terapia holística são concordantes. Eu posso falar da minha parte. Eu acredito que a gente só consegue alcançar alguma coisa para frente quando a gente discute, né? Uma discussão de entendimento de um lado e de outro. Eu não sei se existe aqui algum lugar onde temos concordância, mas não acredito que isso também seja uma coisa boa ou ruim. Não vou polarizar, porque são visões diferentes de fatos do mesmo fato, né?
Eu, quando fiz terapia, eu amava fazer terapia, foi muito bom para minha vida, eu aprendi muita coisa, mas eu amo a terapia holística, porque a terapia holística trabalha no ser humano como um todo. E você é pele, você é corpo, né? Perdão. Corpo, você é alma, você é espírito, você é energia. Então, a terapia holística tenta mexer tudo isso, englobar, sacode, e aí você faz a mágica. A psicanálise é totalmente diferente, né? Mas a gente não está aqui no ringue, a gente está para concordar em algumas coisas e também discordar, porque assim a gente consegue entender um pouco mais sobre tudo, né, Flávia? Eu acho assim que eu não posso falar sobre terapia holística, que você já sabe que eu não entendo absolutamente nada sobre isso, mas eu particularmente posso estar falando uma grande bobagem, mas eu não acredito que por meio da terapia holística você possa vir a conhecer como a psicanálise fala, né, a verdade oculta do seu desejo, porque é, a terapia holística não trabalha com esse aspecto que é o inconsciente, né? Então você tem acesso ao seu inconsciente não diretamente, como eu já disse hoje, mas pela via do sintoma analítico, do ato falho do sonho, você acessa o seu inconsciente por aí. E também pela fala, né? Pelos lapsos que a gente comete na fala. Eu posso dar um exemplo que eu me lembro uma vez que eu estava em casa, chegou uma visita de surpresa na minha casa que eu não queria receber. E na hora que eu abri a porta, eu, em vez de dizer oi, eu disse tchau. Adoro! Isso é um lapso que. Uma abertura do meu inconsciente que apareceu exatamente aquilo que eu estava pensando. Maravilhoso! E esse lapso aparece na fala, né? Então, eu não sei te dizer, Leila, se numa terapia holística ou em qualquer outra, o sujeito inconsciente vai ter acesso a essas questões que a gente, pelo menos que eu acredito, né, que eu tenho visto É, eu, na minha eu própria conheço vida. muito. Hã? Quer dizer, não conheço, eu conheço bastante de terapia holística, eu já trabalhei, já estudei muitas, e tem algumas que sim, você consegue entender absolutamente seus sentimentos, consegue até separar o seu sentimento e a consciência do que ele traz para você. Mas é totalmente diferente, né? Não é da mesma Sim. forma. Não, e não é acadêmico ainda. Eu espero que seja um dia, porque quando as pessoas perceberem que como é que se diz? De geração para geração foi se trazendo informações e de pessoas que conseguem entender o ser humano totalmente. Principalmente com a meditação. A meditação te ajuda muito o entendimento. Quando você, enfim, consegue realmente entender a meditação, ela traz para nossa, nem posso te dizer, porque é tão maravilhoso. E até falar para o pessoal que está aqui, gente, eu tenho um grupo de meditação chamado Odara no WhatsApp. Depois, se alguém quiser, é só entrar em contato comigo, porque é um grupo de meditação guiada para esse momento agora, para o povo ficar tranquilo. Quem quiser participar, só falar comigo no final. No Instagram tem meu WhatsApp. Só enviar um WhatsApp para mim que eu coloco vocês no grupo. Então, sobre terapia holística, sim, você consegue por várias maneiras diferentes, mas a meditação, acredito eu, que seja mais forte hoje. Pode falar. Não, eu já ouvi falar sobre a meditação, mas eu também não posso dizer absolutamente nada, não conheço. Então, assim, voltando à questão da pandemia, né, pelo que eu tenho escutado dos meus pacientes, dos meus amigos, aqueles que nunca fizeram análise, essa experiência traumática da pandemia, ela está suscitando exatamente experiências infantis não elaboradas, como, por exemplo, os sentimentos de desamparo e abandono. Então, desse modo,
muitas vezes o sujeito inconsciente, ele fica impossibilitado de criar uma via, de construir uma via que seja dar um novo significado para essa experiência, construir uma via de criação para toda e qualquer experiência traumática. Uma delas, que a gente ouve muito falar, é do isolamento. E quando eu ouço as pessoas falando sobre o isolamento, eu sempre, quando eu ouço pessoas que nunca tiveram na análise, né? Eu ouço as pessoas falando exatamente, né? Até que ponto está contido aí, nessa fala do isolamento, a dificuldade de estar sozinho. Primeiro, essa pessoa não criou a possibilidade de estar consigo própria, né? Ela passou pela vida precisando de um namorado, de um marido, de um amigo, de uma saída no shopping, para nunca estar consigo próprio, né? Ou então, da vida que a gente tinha antes, em que a gente saía, e a rotina da vida diária era um corre-corre, como a minha cliente fala, né? Que ela não tinha tempo para pensar, para chorar, para ter medo, mas estava tudo lá dentro. Hoje em dia ela sabe que estava e está tudo lá dentro, né? Então, a gente está sempre, de um modo geral, tentando criar caminhos defensivos para poder dar conta, entre aspas, porque não dá conta, né? Daquilo que está recalcado, dessas lembranças sofridas que estão recalcadas e que elas surgem a todo momento na nossa vida. Então, em barras de Access, nós dizemos que as pessoas, em barras de Access Consciousness, nós dizemos que as pessoas são iguais cebolas. Por quê? Porque elas têm um problema, e elas têm o problema está aqui, é o núcleo. E aí aparece alguma coisa de sintomático parecido com aquele problema, e ela vai lá e coloca o quê? Outra parte em cima. E aí, daqui a pouco, ela não quer perceber que outra coisa parece com aquilo. Aí ela vai e coloca outra. Quando você olha, você é cheio de camada. Então, fica cada dia mais difícil de você conseguir se entender. Porque você tem que tirar aquilo camada por camada para saber de onde que vem aquilo, né? Se há você vai se desejo fechando, de saber, né? Assim. Se há desejo de saber e de tirar, né? E Com que eu vejo, isso é muito comum, né? Na contemporaneidade, a quantidade enorme de pessoas que dependem de terapias farmacológicas para poder dar conta, né? Absurdamente. Da dor psíquica e que não dá conta, né? Você vê cada vez mais ela necessitando aumentar a dose da medicação, mas é aquilo que eu disse. Cada um alcança a verdade que suporta. A análise não é para todo mundo. Não é só medicação, Flávia. Não é só medicação. É também a bebida, a droga, que leva você para um outro patamar. E aí tira você tira você de você, né? Para poder você sentir aquela falta de pressão de você mesmo, vamos dizer assim. Então é esquisito até falar isso, que você está fugindo de você mesmo, né? Você está brincando de pique-esconde. Mas a gente não foge. O problema é esse. A gente não foge. Então... É só momentâneo. Qual é o resultado disso tudo? É o adoecimento psíquico. Adoecimento psíquico e orgânico, né? O sujeito, ele não cria uma possibilidade de desvendar o enigma contido no sintoma dele, no sintoma analítico, né? E com isso, ele fica num lugar que é mortífero, que é o lugar da paralisação. E fica impossibilitado dessa forma de criar também uma via onde ele possa recriar para fazer surgir, advir um novo sujeito, uma nova vida que foi constituída lá no passado nas nossas experiências primitivas, né, da infância. Então, eu particularmente acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão revivendo
sentimentos de desamparo e abandono, independente de estar sozinho em casa. Entende? De estar isolado em casa ou de não estar sozinho em casa. Porque não tem medicação. Eu, Flávia, eu particularmente não acredito. Acredito que não tenha medicação que vá dar conta disso. Só a medicação. Entende? Então é preciso que você deseje saber do que tem aí. Mas nem todo mundo deseja. Então, isso vai criando uma paralisação que chega uma hora que o adoecimento é de uma gravidade tamanha que fica completamente quase que impossível você poder estabelecer relações sociais, relações amorosas, relações profissionais. A dor psíquica é o que impera. Mas é preciso que você deseje, né, saber dar conta dessa dor psíquica. Né? O que tem de meu aí? O que está aparecendo de meu aí? Isso tudo está falando do quê? O que eu posso fazer a respeito disso? Então, é preciso, antes de mais nada, se interrogar, haver desejo de se interrogar. O Vitor falou mais cedo, nem tudo pode ser dito. Eu entendi, eu não sei se ele falou do que eu entendi. Nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser simbolizado quando se trata de experiências traumáticas. Por exemplo, a experiência traumática da pandemia, por mais que você tente dar conta disso, você não vai dar conta disso, né? Porque ela não pode ser simbolizada. Ela está fora do discurso simbólico. O insuportável está fora do discurso simbólico. Então, por mais que você fale, sempre vai ter um resto psíquico que vai permanecer, mas é importante que eu acho, não sei se o Vitor estava falando de que nem tudo pode ser dito. Nem tudo pode ser dito para o outro, mas pode ser dito para você mesmo, né? Para o outro, nem tudo. Mas às vezes é difícil você dizer para você mesmo, porque você não concorda com o que você é ou com o que você sente. Certo? Mas essa é a grande saída, pelo menos para mim, essa sempre foi a grande saída. Então, admitir para si próprio quem somos. Por exemplo, quando você sente alguma coisa que você não acredita que você possa sentir. Por exemplo, todos os sentimentos ditos de maus, as pessoas não querem sentir porque não é uma coisa boa, certo? Então, vamos dizer assim, raiva. Eu não posso sentir raiva da pessoa porque não é bom. É ruim sentir raiva. Mas isso é cultural, né? Dizer que isso não é bom, né? Gente, todos os sentimentos são apenas sentimentos. Eu acredito que todo mundo precisa sentir. Você quer sentir aquilo, sente até acabar, entendeu? E aí você entende o porquê. Qual foi o estopim que te levou a ter esse sentimento a respeito de alguém? Porque eu acredito que na nossa construção, por exemplo, vamos dizer, não tem aquela coisa quando a criança é pequena, engole o choro, não pode chorar, é feio, não sei o quê. Então isso vai te construindo, né? Vai te construindo, a gente chama de implantes, são implantes que vêm na sua cabeça, são coisas que colocam literalmente na sua cabeça e que você usa aquilo para você, que torna ser você no final das contas, né? Então, se você entender o sentimento e sentir o sentimento, as coisas são bem mais tranquilas. O problema é que nós, além de termos todas essas mazelas que vêm caminhando com a gente desde sempre, nós também temos o quê? Esses grilos de cabeça, que eu não posso sentir isso, que não é bom, esse sentimento é legal, por que eu tô sentindo isso? Eu tô angustiado, não posso ficar angustiado, porque angustiado não é legal, o bom é ser feliz, estar feliz. O Instagram é maravilhoso para isso, tá todo mundo feliz, maravilhoso no Instagram, e por trás está como? Então eu acredito que sentimento tenha que ser sentido, mas assim, com consciência, você sente e fala assim, não, eu preciso sentir isso, porque é isso que eu tenho que sentir agora.
eu não vou ficar me recusando a ter sentimento porque é feio, ou por quê? Mas E isso outra coisa, essa construção culturalmente do eu, isso né? foi taxado como sendo Eu uma tenho coisa uma feia, amiga, né? Carmélia, que eu gosto muito. E ela estava me falando, ela faz um trabalho social num lugar, ela mora perto de um lugar de pessoas que têm muitas necessidades, e ela faz um bazar todo ano, no final do ano, para ajudar essas pessoas. E ela falou que tinha um senhor que ia lá, e ele era muito sisudo, sabe? Muito grosso. E as crianças chegavam e ele falava assim, na primeira vez que ele foi, na verdade. E ele falava assim, não, ninguém vai entrar, só quem vai entrar para comprar as coisas sou eu. E quando ele chegou lá e viu que as coisas custavam 10 centavos, 50 centavos, 30 centavos, ele abriu um sorriso imenso e virou para as crianças e falou, pode escolher o que quiser. E talvez ele nunca tenha tido oportunidade de estar num lugar onde pudesse escolher o que quisesse e tivesse dinheiro para pagar isso. Então ele se transformou em outra pessoa porque naquele momento ele podia, né? Então a construção das pessoas também é uma coisa muito louca, né? Não, a construção das Flávia? pessoas, não sei se você está falando da construção psíquica, ela é um. Flávia? Oi? Tô te ouvindo. Ui, acho que eu caí. Tá me ouvindo? Parou de ouvir? Alô?